Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Ainda no assunto, o que tem te paralisado ou o que te paralisa? A segunda opção mais votada na nossa enquete foi a opinião das pessoas. A opinião das pessoas paralisa muito as nossas vidas. Só pela possibilidade de cogitar a ideia, se eu fizer isso, o que será que as pessoas vão pensar? Se eu tomar essa atitude, qual a impressão que eu vou passar? Então acaba que o medo da opinião das pessoas nos paralisa e muitas das vezes nos impede de viver algo extraordinário. Então hoje eu quero dizer para você, não deixe com que a opinião dos outros faça com que você pare e recue. Pilatos teve medo da opinião das pessoas. E por isso, mesmo o seu coração não querendo, ele entrega Jesus àquele povo que dizia crucifica. E por medo da opinião deles, do que eles iriam pensar, Pilatos entrega Jesus, mesmo não querendo. Pedro, por medo da opinião das pessoas e o que aquelas pessoas poderiam fazer contra a vida de Pedro, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, a opinião das pessoas pode te fazer sair da rota do propósito. Se você decide não fazer, ou decide voltar atrás, ou decide não viver o que você deseja viver por causa da opinião das pessoas, você está paralisado e estagnado. E isso te leva a bloquear sonhos e projetos. Não dependa da opinião das pessoas para realizar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Faça como Paulo, que diz em Gálatas: por acaso eu procuro agradar a homens? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Não busque aprovação em homens. Tenha a certeza que Deus tem te aprovado. O seu amanhã, você tem 2 escolhas para o seu amanhã. Você pode decidir viver o seu amanhã com medo ou com fé. Uma das 2 atitudes você vai tomar. Então decida viver com fé, porque o medo, ele não te deixa viver. Você apenas sobrevive. Você vai vivendo cada dia, empurrando ali as situações e vivendo como dá. E você deixa de desfrutar o melhor de Deus para a sua vida por causa do medo. É lógico que nós, como cristãos, nós temos que ter ouvidos para ouvir críticas, opiniões e fazer uma análise. Porque às vezes Deus usa alguém para fazer uma crítica construtiva na sua vida, para que nós pensamos, analisamos e mudamos de atitude. Porque nós somos pecadores, nós pecamos todas as horas, nós falhamos constantemente. Então, sempre é necessário que eu analise o meu comportamento, a minha fala, né, o meu andar, para que eu possa ir me melhorando, né? Mas a opinião das pessoas, ela não pode me impedir de cumprir o meu chamado. Ela não pode me paralisar. Se Deus já confirmou aquele propósito no seu coração, o desejo está dentro da sua alma, por que você vai parar com medo da opinião das pessoas? É lógico que eu não devo viver uma vida inconsequente. Não. A Bíblia diz que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, fazer a diferença, e o meu comportamento, as minhas atitudes e ações, o meu falar, tem que refletir a Cristo. Não estou falando de você fazer o que der na sua telha, não. É você viver uma vida guiada por princípios e tão firmada em Cristo que você não dependa da aprovação dos homens para que você faça, né, e realize os propósitos que o Senhor já colocou dentro de você, dentro do seu coração. É você viver uma vida íntegra na certeza que Deus está te aprovando, que as suas ações têm agradado a Deus. E se Ele aprova e se Ele agrada, a opinião das pessoas é irrelevante. Se você nunca se posicionar, você nunca saberá quem são as pessoas que estão ao seu lado. A pergunta então é: eu devo ter medo da opinião das pessoas? Eu devo ouvir a opinião das pessoas? E a resposta é sim e não. Sim, você deve ouvir quando a opinião das pessoas está te mostrando que tem algo na sua vida que você deve melhorar. E o seu posicionamento está ferindo a imagem do Criador, ou que a sua vida, aquilo que você tem feito, não está glorificando ao Senhor. Então, às vezes, essa opinião vai te levar a refletir e mudar de atitude, e vai ser para crescimento espiritual. E não, se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus já confirmou no seu coração, e vem pessoas falando o contrário, querendo te paralisar, colocando medo, né, servindo como pedras de tropeço na sua vida, aí você não deve dar ouvido. Você deve dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque Ele confirma a todo momento, na minha e na sua vida, como nós devemos proceder. É Ele que nos direciona. Então, a voz dele que você deve, né, ouvir, é a voz dele que deve te direcionar. Lembre-se, as pessoas só conhecem você por fora. Alguns comportamentos que elas presenciam, ou alguma fala que ela escuta. Mas quem te conhece, o seu interior, a intenção do seu coração e o desejo que arde dentro da sua alma, é somente Cristo. Ele te conhece verdadeiramente. Então só Ele tem uma opinião concreta ao seu respeito.
Então, se você está fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, não pare pelas opiniões contrárias. Se você está na estrada que Deus já te direcionou para andar, prossiga, caminhe, não olhe para trás, porque Deus vai te abençoar. Ele conhece a sua vida e Ele, sabendo, né, do seu interior e sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, Ele sabe que nós somos falhos, que nós estamos constantemente, né, precisando do perdão dEle, dos ajustes que o Espírito Santo nos dá. Mas não pare, não deixe de viver o sonho que você tem no Senhor por causa das pessoas. Viva para Ele, faça por Ele, honre a Ele, sirva a Ele. Né? Gaste a sua vida em favor de servir a Cristo. Todas as vezes que você para por causa da opinião dos outros, você está deixando de viver e desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Então saia deste lugar hoje. Não fique estagnado. Levante-se, posicione-se e escute a voz do Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo e ele te guiará em toda e qualquer decisão. Ocupe um lugar que já é seu. Ninguém poderá viver a sua vida. Ninguém poderá cumprir o seu propósito. E ninguém poderá usar o talento que Deus te deu. Se é seu, é seu. Então não enterre o seu talento. Deixa Deus te usar para a glória dele. E viva para agradar a Cristo. Preocupe-se em agradar a Cristo. E Ele vai te honrar. E Ele vai te abençoar. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Que o Espírito Santo possa fazer o melhor comentário na sua alma. Um bom dia na paz do Senhor. Fiquem com Deus.